Olá, boa tarde. Vou apresentar agora como eu desenvolvi a atividade da lista 6, que buscava fazer uma classificação binária das mensagens em uma mensagem ali é, com muita frequência, que ela se tornaria uma mensagem viral, e uma mensagem com uma baixa frequência, que ela se tornaria uma mensagem não viral. Então, aqui, antes da gente ir para o algoritmo de da classificação, eu precisei rodar um algoritmo que verificasse quais mensagens elas são ali similares, né? E o algoritmo que eu utilizei para fazer essa comparação foi o algoritmo de quociente de similaridade. E ali eu fiz todo um pré-processamento, né? Eu vou aplicar o algoritmo de quociente de similaridade ao text process, que é um texto ali já com tudo minúsculo, sem stop words, sem as pontuações retiradas, as acentuações também ali, o texto bem limpo, para que quando ele for comparar, ele faça da melhor forma, né? Porque se eu colocar o texto original, possa ser que um texto ele seja igual, mas por conta dele estar assim, sem o tratamento, ele não deu tão próximo, né? Então, um texto assim, tudo igualzinho, tudo já pré-definido, já fica uma maneira muito legal. Aqui eu estou tirando as mensagens que tiverem menos de 5 palavras. Então, antes o texto tinha, o data frame tinha 188.263, ele passou a ter 183.300. E aí, aqui é o meu código que vai fazer essa parte ali de comparar essa similaridade. Eu vou criar os meus embeds utilizando um modelo já pré-treinado, que é esse Paraphase Multilingual Mini LM-L12, em que ele foi pré-treinado com várias linguagens, inclusive português, e a gente consegue utilizar ele para criar as nossas representações vetoriais dos nossos textos, porque o algoritmo funciona dessa forma, né? Comparando se o texto ele através de seus vetores, ele é similar ou não. Aqui eu defini que o limiar de similaridade seria de 90%, e como ainda não possuo o poder computacional para comparar todos os vizinhos, eu defini que ele ia comparar com os vizinhos, os 1.000 vizinhos mais próximos, né? Então, aqui tem toda a lógica em que eu vou deixar somente uma mensagem, caso ele encontre eles similares, e vou incrementar a frequência das mensagens que vão ser removidas na mensagem que vai ficar, certo? Aqui eu tenho um exemplo em que ele tem um total aqui de mensagens. Ele que ficou, né? Antes tinha 180 e pouco mil, agora ficou 175 mil. Ele removeu 7.864. E aqui eu mostro as mensagens que ele encontrou como similar, a frequência daquela mensagem e o quanto de similar foi aquela mensagem, né? Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, essa mensagem aqui. O que é que a gente consegue ver de diferente é que muda somente o horário. E ele deu uma similaridade de 91%. Então, já ali remove para que o meu algoritmo, os meus textos, na verdade, fique o mais limpo possível. Como eu não consegui comparar com todos, eu decidi dar mais uma rodada, né, para ver se dava mais uma diminuída. E aí, usando a mesma lógica, ele passou de 165 mil. Aqui já é eu utilizando os 10%, que eu tava fazendo um teste e tal. Mas, no final, então, foi 175.436. Indo para o algoritmo de classificação,
Aqui são as minhas bibliotecas, né, em que eu vou utilizar os algoritmos de regressão logística, árvore de decisão e gradiente boosting para fazer essa classificação. Aqui eu tenho um dataset em que eu fiz uma rodada ali comparando os meus vizinhos mais próximos com um limiar de 90%. E ele tem o total de linhas 175.436, que é aquele que a gente viu, né? Agora eu preciso definir quais mensagens vão ser a frequência zero, que são não virais, não tão frequentes, e quais mensagens vão ser virais, né? Com o rótulo 1. Então, aqui uma sugestão da lista foi se a mensagem ela fosse superior ao meu limite, que seria o quê? A minha mediana mais 2 vezes meu desvio padrão, eu consideraria que aquela mensagem ela era com rótulo 1. Então, assim fiz. A gente calcula a média com a função normal do Pandas e o desvio padrão com a função s.td. Eu consigo definir o meu limite superior e o meu limite inferior. Aqui o que me interessa é o meu limite superior. Então, se a minha frequência ela for maior do que 87,75, ele vai receber o rótulo 1. Aqui eu faço a minha lógica e já consigo definir as minhas classes. Obviamente, eu tenho muitas mais mensagens com uma frequência baixa do que frequências altas. Então, para a classe 0, eu tenho 175.330 mensagens. E para a classe 1, eu só tenho 106 mensagens. Então, aqui eu tenho um dataset super desbalanceado, né? Para fazer ali a parte da vetorização, eu vou utilizar um Word2Vec, TF-DF e BOL. O Word2Vec, eu tentei criar aqui uma função, uma classe que treinasse com os próprios valores dos meus dados, né? Então, aqui eu defino isso. Aqui já venho definindo o BOL e o TF-DF, que ele vai olhar ali somente o unigrama, que é somente uma sentença, depois ele vai olhar 2 sentenças, depois ele vai olhar 3 sentenças, e assim fiz com o TF-DF. Aqui a minha função de plotar a minha curva ROC e a minha função de plotar a matriz de confusão. E aqui eu vou avaliar todo o meu modelo, né? Treinar, separar. Então, começo aqui recebendo as minhas variáveis de treino e validação, que depois eu vou separá-las através do index. As variáveis de testes, se eu vou vetorizar, o nome, modelo. E aqui no meu Cafold, eu vou fazer esse processo de separar os dados de treino e teste e validar e treinar 5 vezes, onde eu defini aqui. E vou fazer, como os meus dados eles são muito desbalanceados para a classe 1, eu vou fazer um oversample de forma manual, aplicado somente aos dados de treinamento, né? Então, aqui eu defino o meu data frame de treino, que vai ser com o meu X-train e o meu Y-train. Eu vou aumentar o número de amostras da minha classe 0, na verdade, da minha classe 1,
para que o máximo que eu consiga aqui, que ele consiga treinar mais sobre esses dados, já que eles são tão poucos. E depois eu vou concatenar os meus dados balanceados às minhas variáveis de xtrain e ytrain. Depois, eu faço o processo de vetorização, né? E, caso necessário, alguns algoritmos necessitam, como a regressão logística, eu faço ali a normalização. Aqui eu uso o treinamento com os meus dados de treinamento e depois eu faço a predição com os meus dados de validação e teste. Meço as métricas, né? Como acurácia, precisão, recal. E ploto a minha curva ROC e a minha matriz de confusão. Aqui são dois processos, né? Duas partes. Sem pré-processamento, que aqui é o texto totalmente limpo, sem nenhum ajuste, e com pré-processamento, né? Então, para regressão logística e Gradient Boost vai seguir mais ou menos o mesmo esquema, em que eu vou definir o meu X, que é o meu texto, e o meu Y, que são minhas classes. Separar em 20% para teste e 80% para treino. E aqui eu posso adicionar esse elemento, esse argumento, stratify igual a y, para que ele consiga colocar de maneira ali mais balanceada os dados de cada classe. Defino meu modelo, que aqui no caso é a regressão logística, e esse solver saga é só para o algoritmo conseguir ser mais rápido, como eles têm muitos dados, né? Aqui eu defino o meu scalar, que vai ser o max ABS scalar. E aqui eu chamo a minha função, né? Passando meus dados de treinamento e teste e o meu modelo. Para a regressão logística, na verdade, em geral, todos deram um resultado ruim, né? Para a classe 1. Então, aqui a gente tem a curva ROC para todos os meus vetorizadores, unigrama, bigrama, trigrama, TF-DF e Word2Vec, e as matrizes de confusão também. Então, aqui a gente consegue ver a curva ROC, a matriz de confusão, em que ele define mais como valores zero. Aqui o bigrama, trigrama, aqui o TF-DF. E ele sempre está definindo como valores. Ele consegue acertar aqui, ó, 4 de 1, mais os outros 17 valores que são ali os testes, né? Ele erra todos. E isso acontece a mesma coisa nos outros exemplos. E indo aqui para as métricas, a gente consegue ver que a acurácia lá em cima, por conta dos valores predizidos para a classe 0, em que ele acerta a maioria. Mas quando a gente vê para precisão, recal e o F1 score, que é um equilíbrio, a gente consegue ver que o modelo foi péssimo, atingindo um máximo aqui de precisão 0,3 e recal 0,3 também. Para a regressão com regularização, eu utilizei aqui a penalidade laço, L1. Porém, ele ainda não teve uma melhora. Melhorou um pouco na área sobre a curva, porque, se não me engano, a regressão logística deu normal, deu 0,63, aqui já deu uma melhorada, 0,65. E ele consegue melhorar um pouco, consegue
predizer mais valores corretos da classe 1, aumentando de 4 para 6. Mas aqui de 3 para 18, 4 para 17, 4 para 17, 3 para 18. E continua o mesmo desempenho, né? Aqui a gente tem algumas métricas, acurácia muito boa, mas precisão, recal, péssimos. Árvore de decisão, aqui novamente separo o meu X e o meu Y, defino como vai ser o meu modelo, o critério Gini. Aqui eu não vou utilizar um escalonador, a árvore de decisão não precisa. E chamo. Aqui conseguiu ser pior do que a árvore de decisão, do que a regressão logística e a regressão regularizada em alguns cenários, mas ele erra aqui, pelo menos nesse exemplo aqui, ele continua o mesmo desempenho para a classe 1, mas ele erra mais os valores da classe 0, que não é tão comum na regressão logística. É que no TFDF trigrama ele não acerta nada da classe 1. E aqui a gente tem as nossas métricas. Já a árvore de decisão regularizada. Vamos ver se ela deu uma melhorada. Em relação à classe 1, deu aqui. Primeira vez que a Aliança consegue acertar 8. Mas a classe 0, ela continua pior em relação à regressão logística. Nossa, aqui pela área sobre a curva a gente vê que o desempenho foi mediano. Que ele consegue acertar tudo da classe 0 e erra tudo da classe 1. Aqui também, aqui ele erra um pouco e acerta um pouco, que erra, acerta tudo e erra classe 1, e aqui também da mesma forma. Aí aqui eu tenho as minhas métricas, acurácia, precisão, recal. Super baixas, né? Agora o gradiente boosting, que é um método de assembly. Aqui eu utilizei o XGB Classifier com um objetivo de uma classificação binária, sem escalonador. E ele consegue ter um desempenho melhor na classe 0, porém na classe 1 ele não tem um desempenho tão bom. Ó, aqui ele só erra 96, mas aqui ele só acerta 2. Aqui ele só erra 54, mas aqui ele acerta 2, 3, 4 e 1. A acurácia lá em cima, porque a minha classe 0 foi ótima, mas o recal e a precisão super baixa. E com gradiente boosting regularizado, em que a gente utiliza esse argumento, a gente consegue ali ter o mesmo desempenho, não há uma vista de melhora, se a gente for olhar a matriz de confusão e a curva ROC. A área sobre a curva melhora um pouco, né, para usar 75, mas isso é só em relação à classe 0. E aqui as métricas. Com o pré-processamento, a gente vai utilizar o texto já limpo, sem stopwords, tudo é minúsculo, sem acento, sem pontuação, né? Então, aqui,
continua os mesmos valores, 175.330 para a classe 0 e 1 para a classe 6, e 106 para a classe 1. Aí aqui eu defino da mesma forma. Regressão logística, o meu x e o meu y, mais utilizando como x o meu texto processado. E aqui a gente consegue ver que ele acertou metade da classe 1. Agora menos da metade da classe 1, menos da metade, menos da metade, menos da metade. Aqui ele já acerta metade e aqui erra um pouquinho. A minha acurácia, o máximo é 0,99, mas se a gente for olhar a precisão, ela só chega a 0,03 e o recal, o máximo é 0,38 para validação e 0,31 para teste. Já a regressão logística regularizada, ela se mantém ali no mesmo desempenho. Para as duas classes. E as minhas métricas também se mantêm no mesmo nível. Altas para a acurácia, mais baixas para as outras métricas. Árvore de decisão permanece a mesma coisa, sem estar pré-processado. Aqui a gente consegue ver que ele acerta um pouco mais para a classe 1 e erra bem mais a classe 0. Então, a árvore de decisão, ela melhora um pouco a classe 1, mas ela piora a classe 0. Em alguns cenários, né? Não são todos os cenários. E aqui a gente consegue ver as métricas. Árvore de decisão regularizada, em que eu adiciono o meu parâmetro CCP alfa. Quando acontece essa regularização, também aconteceu a mesma coisa no texto sem estar pré-processado, em que ele acerta tudo da classe 0, mas erra tudo da classe 1. E aqui acontece em todos os cenários, só não no Word2Vec. E aqui são as minhas métricas. Melhora um pouquinho aqui, ó. A primeira vez que acontece de acertar mais e errar menos para a classe 1. Para o gradiente Bush, consigo ter aqui os mesmos desempenhos, nada tão bom contra os outros. E aqui as minhas métricas, valores aqui que estão quase zerados. E com a gradiente Bush regularizado, a gente também consegue ter o mesmo desempenho. Então, no geral, os algoritmos eles não foram bons, o que para a classe 1, por conta, acho que dos poucos valores em que tinha de exemplos. E o algoritmo que melhor teve desempenho foi o Word2Vec, utilizando a árvore de decisão, ali um algoritmo treinado com seus próprios valores.
Talvez se tivesse mais dados poderia ter uma melhora, mas no geral foi isso.